Não tendo, caminhamos para a parte da palavra, onde nós vamos dar continuidade à nossa exposição da carta aos Gálatas. Nós estamos no capítulo 3 da carta aos Gálatas, da nossa exposição, e hoje nós vamos meditar do trecho que está lá, do versículo de número 15 até o 22. Então abra sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 3, a partir do verso 15. Nós vamos ao 22. A palavra do Senhor diz: irmãos, falo em termos humanos. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém, como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. E digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Oremos. Deus Santo, te louvamos e bendizemos a Ti, gratos por termos diante dos nossos olhos Tua santa palavra. Pai, abençoa-nos dirigindo a nossa mente, nosso coração, em mais uma oportunidade, meu Pai, trazendo-nos a compreensão exata do que o Senhor deseja nos mostrar, a partir deste santo texto que o Senhor revelou a nós. No nome de Jesus, amém. Queridos, a mensagem de hoje traz por título: O Testamento de Deus. E esta mensagem, sem dúvida alguma, ela precisa ter seu ponto de partida a partir de três palavras, e os irmãos vão ficar meditando e pensando nessas três palavras e na conexão delas, enquanto eu vou ministrando a mensagem. As palavras são promessa, lei e herança. O ponto de partida para compreendermos esse texto está nas palavras promessa, lei e herança. Essas são as três palavras-chave aqui da continuação da argumentação de Paulo a respeito do tema da justificação pela fé, o tema mais importante, sem dúvida alguma, de todo o cristianismo. E os irmãos devem se lembrar que esta carta aos Gálatas, ela toda é uma defesa contra a infiltração de um grupo de falsos crentes, um grupo de pessoas que se diziam convertidas ao cristianismo, de judeus que se diziam convertidos ao cristianismo, que se diziam enviados pelos apóstolos de Jerusalém, com o objetivo de fazer com que os gentios, após receberem a Cristo, eles abandonassem as práticas cristãs e passassem a ter como prática os ritos da religião judaica. Esses eram os chamados judaizantes. Eles diziam que a salvação acontecia sim mediante a fé em Cristo, mas que não era só isso. Era necessário também que os cristãos, mesmo que fossem cristãos gentios, viessem a observar principalmente três costumes da lei cerimonial de Moisés: a circuncisão, a guarda do calendário judaico e a guarda da dieta restritiva revelada lá em Levítico. Portanto, queridos, tendo em mente que Paulo ele estava corrigindo os rumos daquelas igrejas da Galácia, que ele mesmo foi o plantador, que ele mesmo inaugurou em sua primeira viagem missionária,
que vinham sendo convencidas daquele tempo pelos judaizantes a se voltarem para práticas que se tornaram, por assim dizer, caducas após o sacrifício de Cristo. Nada seria mais eficaz como base argumentativa do que misturar a própria experiência dos Gálatas com a verdade do Evangelho já exposta nas Escrituras, não do Novo, mas lá do Antigo Testamento. E é por isso que nós vemos, no início do capítulo 3, Paulo apelando para os Gálatas, fazendo com que eles se lembrassem da sua experiência de conversão. E em seguida, o que ele faz é direcionar os olhares de cada um dos seus leitores para o patriarca, para Abraão. E o centro da argumentação de Paulo é justamente a reprodução daquilo que está escrito em Gênesis capítulo 15, versículo 6. Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. De modo que aqueles que consideravam Moisés como uma espécie de mediador entre Deus e o povo, eles não tinham o direito de deixar de considerar que Moisés só existiu porque Abraão, que veio de um povo idólatra, que foi chamado de Ur dos Caldeus, foi considerado justo diante de Deus, no momento em que ele confiou no Senhor. E tudo isso, independentemente de qualquer ato de obediência, e também muito antes de existir a lei. Até então, o enfoque de Paulo estava no argumento de que um homem não tem condições naturais de se tornar justo mediante a lei, porque é naturalmente transgressor da lei, e isso mesmo sem que a lei exista. Agora, o enfoque de Paulo está no fato de que, quando Abraão foi considerado por Deus como justo mediante a fé, na verdade ele não estava somente seguindo cegamente uma promessa futura de um Deus até então desconhecido, mas passando a fazer parte de uma aliança com esse Deus. De modo que o primeiro argumento de Paulo é que se uma aliança humana, ela não pode de jeito nenhum ser quebrada, porque é uma aliança, que dirá uma aliança divina, que dirá uma aliança que foi pactuada pelo próprio Deus. E é justamente isso que nós vemos Paulo argumentar no verso 15. Olha o que diz a palavra: irmãos, falo em termos humanos. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ou seja, uma vez confirmada, ninguém a revoga, ninguém a invalida, ninguém a anula, ou lhe acrescenta, ou lhe coloca coisa alguma. Anteriormente, Paulo destacou que se os gentios podiam ser abençoados por Deus por meio da fé em Jesus, como Senhor e Salvador, isso não se dava porque Moisés deixou a lei. Isso se dava porque Abraão creu na promessa de Deus, que dizia que por meio do seu descendente, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Agora Paulo, ele vem e ele aprofunda o seu argumento, mostrando que aquela bênção prometida lá atrás, a Abraão, da qual ele se tornou herdeiro por causa da sua fé, na verdade ela não era simples promessa para um homem antigo, ela era uma aliança, ela era um pacto, ela tinha um peso muito maior do que uma promessa que poderia ter seus termos e condições alterados no decorrer da história. E aqui, antes de qualquer coisa, eu quero convidar os irmãos a olhar para uma palavrinha com carinho, e a palavra é justamente aliança. E essa palavra aqui, queridos, traduzido do grego, neste contexto, ela traz consigo uma ideia de testamento. O que é um testamento? A aliança aqui por Paulo, mencionada neste versículo, se trata daquele documento que alguém, quando ainda vivo, redige direcionando a pessoas, a outras pessoas, a seus herdeiros escolhidos, cada um dos seus bens para essas pessoas. E esse testamento, ele vem a ser cumprido no momento em que a pessoa morrer, é registrado, é protocolado tudo, e então ele tem uma validade de documento e deve ser cumprido assim que a pessoa morre. E aqui, nós temos que ter em mente que Paulo estava fazendo uso de uma lei específica, do conhecimento que ele tinha de algo que era da lei antiga da Grécia. Uma vez protocolado um testamento, dizia essa lei, esse testamento em hipótese alguma
poderia ser revogado, poderia ser alterado, nem mesmo pelo autor dele, enquanto tivesse vivo. Isso é o que dizia a lei grega. Um testamento, uma vez protocolado, ele não poderia ser alterado, nem mesmo com o seu autor ainda em vida. Ou seja, se segundo a lei dos homens, que é uma lei falha, que é uma lei redigida por homens falhos, um testamento não pode de jeito nenhum deixar de ser cumprido em seus termos iniciais. Muito menos, meus irmãos, um testamento que foi deixado por Deus deixará de ser cumprido, uma vez que a fidelidade de Deus, ela excede em muito a fidelidade de qualquer sistema de justiça humana. Portanto, se Deus promete a Abraão de boca, que por meio do seu descendente, todas as nações seriam abençoadas, isso já seria digno de fé. Só que o que nós temos aqui diante de nós, é que a promessa que Deus fez, não foi uma promessa só de boca. Deus fez uma aliança com Abraão. Deus deixou um testamento para Abraão, no qual se supõe que pela fé, esse homem viria a receber uma grande herança. Como assim? Para a gente compreender melhor essa questão de aliança, nós precisamos olhar para o texto que originou essa questão. Vamos ler o texto que está em Gênesis capítulo 15, do verso 1 ao 21, para a gente entender o que estava acontecendo ali. O texto vai iniciar dizendo assim, ó: depois destes acontecimentos, que acontecimentos são estes? Abraão ele chamado em Ur, segundo a promessa de herança. Depois Abraão deixando a parentela em Harã. Depois Abraão chegando em Canaã. Depois migrando para o Egito, mentindo para o faraó. Depois Abraão e Ló se separando lá no Neguebe. Depois Abraão recebendo a promessa especificamente de que a terra prometida seria a terra de Canaã. Depois da guerra dos 5 reis, aonde ali ele habitava e onde teve aquele problema todo em Sodoma e Gomorra. A prisão de Ló, o dízimo entregue a Melquisedeque. Depois de todos estes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão dizendo: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Senhor Deus, que me dará se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão continuou: tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, preste atenção, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas se puder contá-las. E lhe disse: assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. Uma pausinha aqui. O que nós temos até então? Uma promessa sendo gradualmente revelada a Abraão, desde que ele foi chamado em Gênesis 12. E o que Deus promete, na verdade, é uma grande herança. Imediatamente nós temos que a promessa é que a descendência de Abraão, a partir do filho da promessa dele, seria a descendência herdeira da terra de Canaã. Mas o que nós temos nas entrelinhas, o que nós temos apontando para um futuro mais distante, é que a verdadeira herança da descendência de Abraão é a Jerusalém celestial. E que o legítimo descendente dessa promessa, segundo a explicação de Paulo, não é Isaac, mas é Cristo, é Jesus. Então, até esse momento, só existia a promessa. Mas nós vamos continuar vendo que no versículo 6, Abraão, ele creu no Senhor. Até aqui, até o versículo 5, tinha promessa. No versículo 6, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Então, a partir daqui, nós passamos não a só ter uma promessa, mas uma aliança que garante o cumprimento dessa promessa. Vamos ver os termos da aliança a partir do verso 7 desse texto. O Senhor disse também: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos caldeus, olha a finalidade, para lhe dar esta terra, a terra de Canaã, como
herança. A finalidade de Deus era dar herança para Abraão quando o chamou de Ur dos Caldeus. Mas Abraão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? Não estava sendo incrédulo, ele tinha dúvidas porque estava ouvindo falar com ele um Deus que até então era desconhecido e que progressivamente, que gradualmente estava se revelando para ele. O Senhor respondeu: preste atenção, traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém, Abraão as enxutava. Ao pôr do sol, preste atenção nesse detalhe, um profundo sono caiu sobre Abraão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: agora vem a aliança. Fique sabendo com certeza as promessas. Primeiro, que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, sendo reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e depois eles sairão com muitas riquezas. Segundo termo, segunda promessa: você irá para junto dos seus pais, você vai morrer em paz, será sepultado em boa velhice. Terceiro, na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Está aqui as promessas. Quando o sol se pôs, houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços de animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: a sua descendência desta terra, desde o Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Note que interessante, Deus vai fazer uma série de promessas a Abraão, tanto no aspecto temporal, material, quanto no aspecto espiritual. Abraão, ele crê em Deus, isso é considerado como justiça, e então o que Deus faz? Ele vem e ele dá uma garantia de que aquelas promessas realmente seriam cumpridas por ele. Deus precisava fazer isso? Deus não precisava dar garantia de coisa nenhuma, porque Ele é Deus. Deus fez isso? Deus fez isso. Deus deu garantia. Por quê? Para provar ao homem infiel que ele é diferente do homem. De modo que o homem, ele precisa, para resolver o que o homem precisa, para resolver o problema da sua vida, é confiar nesse Deus fiel. Deus fez uma aliança com Abraão. E o que Abraão fez? Os irmãos lembram no texto? Enquanto Deus fez aliança com Abraão, Abraão cai em profundo sono ao pôr do sol. Deus faz aliança com Abraão. Vou fazer aliança. Prepara o sacrifício, prepara o holocausto, que eu vou tratar dos termos com você, Abraão, dessa aliança. Eu vou te fazer a promessa. E Abraão fez o quê? Caiu em profundo sono. Ou seja, queridos, a aliança não dependeu de Abraão, mas do Deus de Abraão, e somente do Deus de Abraão. Toda aliança de Deus com os homens depende de Deus. E ainda tem gente que 2000 anos depois do sacrifício de Cristo, quer fazer por merecer a sua salvação. Abraão creu em Deus e isso foi atribuído para a justiça. Mas ele dormiu na hora mais importante. Vamos voltar para os Gálatas. Voltando lá, Paulo quer demonstrar em seu argumento que qualquer aliança, no caso qualquer testamento, ainda que tratada segundo a lei dos homens, obrigatoriamente deverá ser cumprida no tempo oportuno. Portanto, o que Paulo quer demonstrar é que se os gentios gálatas tinham sido alcançados pela graça, para Cristo Jesus, e por isso criam nele pela fé, isso na verdade era possível pelo fato de Deus ser fiel, e estar naquele momento oportuno,
cumprindo em Cristo as promessas espirituais da herança que ele deixou como testamento a Abraão. Nós vamos ver isso no verso 16 lá do capítulo 3 de Gálatas. Preste atenção. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos seus descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só e ao seu descendente, que é Cristo. Paulo explica aqui que se por acaso existia todo um povo que futuramente herdaria aquelas bênçãos prometidas a Abraão, isso se devia ao fato de que a promessa de Deus feita a Abraão era de bênçãos direcionadas a partir de um descendente, não do povo em si. Naturalmente, nós sabemos que o herdeiro da promessa de Deus a Abraão é Isaque, e a descendência é o povo que vem de Jacó, o povo de Israel. Contudo, espiritualmente, segundo o desenrolar das Escrituras, a promessa é cumprida a Abraão por meio de um descendente, que é Jesus. Ou seja, se existe salvação, e se existe a possibilidade de uma justificação, de uma justiça mediante a fé, isso se dá porque Deus é fiel à aliança e aos seus por meio de uma só obra, o sacrifício de Jesus. Se nós podemos ser justificados pela fé em Cristo, isso se dá porque Deus é fiel à sua aliança e ao seu povo, por meio da obra de Cristo na cruz. Na cruz Deus cumpre definitivamente a promessa de dar numerosa descendência a Abraão, por meio de um único descendente. E acontece, meus irmãos, que essa aliança, não podendo de maneira nenhuma ser anulada, também não poderia ser anulada por meio de uma lei posterior, que os judaizantes queriam porque queriam que os gálatas obedecessem, porque diziam que a fé não era suficiente. Olha o verso 17, e digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, não pode ser revogada pela lei que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Deus fez uma aliança com Abraão. O que Deus fez nesta aliança? Deus garante a Abraão que ele poderia descansar, porque a promessa feita, ela seria cumprida no tempo dela, no tempo oportuno, sendo que por meio do único descendente, ele receberia a herança que Deus lhe havia deixado. Quando que começam a acontecer as confirmações das promessas dessa aliança? Cerca de 430 anos depois que Deus afirmou a promessa feita a Abraão, pela última vez, não mais a Abraão, mas ao seu neto, Jacó. A promessa não somente foi feita por Deus, como ela também constantemente era reafirmada por Deus. Ela foi reafirmada por Deus a Abraão, reafirmada por Deus a Isaque e reafirmada novamente por Deus a Jacó, até que ela começou a dar sinais de cumprimento 430 anos depois, quando a lei foi entregue aos israelitas já no Monte Sinai. Até que chegou o tempo lá que o povo foi tirado do cárcere e depois, pelo poder de Deus, foi liberto. O argumento de Paulo contra os judaizantes, aqui neste texto, consiste no fato de que a lei, ela é muito anterior à promessa. De modo que, se há uma promessa de herança, e ela somente seria cumprida mediante uma guarda de lei, que surgiria 430 anos depois, então, pelo menos até o surgimento da lei, a promessa teria sido cumprida por Deus, independente de qualquer ação por parte do povo, ou por parte de qualquer um dos patriarcas. Antes da lei, seria pela promessa. E é isso que Paulo continua argumentando no verso 18. Olha o verso 18. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Paulo vai argumentar aqui que se porventura a herança de Abraão fosse recebida posteriormente por meio da lei, por meio da obediência e guarda de uma lei, então o que na verdade se estaria recebendo não seria uma herança daquela promessa inicial, mas uma outra herança, um outro tipo de herança. E então Abraão, patriarca, ele não seria mais o pai da fé, ele não estaria mais relacionado com a história da redenção, ele não teria mais nada a ver. E não é assim que nós vemos
na realidade, Abraão como sendo alguém muito importante na história da redenção. O que aconteceu na realidade é que Deus concedeu a herança a Abraão gratuitamente, ou seja, por graça, por favor imerecido, por dom, caritas, no original. Abraão, como nós já vimos uma série de vezes, queridos, ele pecou contra Deus em muitos aspectos, mas apesar de tudo isso, conforme nós já vimos, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, de modo que, se os judaizantes, eles diziam que os irmãos da Galácia precisavam se circuncidar para fazer parte da aliança, na verdade eles estavam se esquecendo que Deus fez aliança com Abraão antes da circuncisão, e essa aliança, que supunha uma grande herança, ela é cumprida espiritualmente em uma só pessoa, em um só herdeiro, que é Jesus Cristo, e por meio dele se estende a todos os povos. A pergunta que fica é: tá bom, pastor, e depois disso? O que eu tenho a ver com isso? Eu respondo: a você e a mim, queridos, Deus fez muitas promessas, Deus faz muitas promessas, porém, a cada um de nós deve ficar guardada no coração uma única promessa, preste atenção, de que habitaremos com Ele por toda a eternidade. Deus nos promete a Jerusalém celestial, Deus promete para nós novos céus e nova terra, Deus promete para nós a si próprio, e nada é melhor do que isso. E assim como Abraão, ele nos promete por aliança. Mas quando que ele fez essa aliança comigo, que eu não lembro? Eu sei quando ele fez, você estava dormindo quando ele fez, dormindo em suas transgressões e pecados. Sabe quando ele fez essa aliança com você e comigo, querido? No momento em que Jesus teve o seu corpo traspassado, ferido, esmagado, consumido totalmente pelo fogo da ira de Deus, tal qual aqueles animais que Abraão partiu ao meio para o holocausto. Jesus foi o sacrifício pelo qual Deus nos prometeu o céu. Portanto, cabe a cada um de nós tão e somente crer e confiar que quando estávamos num grande sono, cheios de trevas e pavor, à semelhança de Abraão, Deus veio e despejou todo o fogo da sua ira contra o nosso pecado, não em nós, mas na pessoa de Cristo naquela cruz. E pelo sangue derramado do perfeito Filho de Deus, eu, você, somos salvos. Se tão e somente nós crermos nessa maravilhosa obra e nesse maravilhoso Deus que operou tudo isso em nosso favor. Lembre-se, querido, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Você quer fazer parte da herança de Deus? Então creia que Ele fez tudo o que você precisava no momento em que entregou Jesus para morrer no seu lugar. E eu vou além, os animais da aliança de Deus com Abraão, vocês ficaram sabendo que algum deles ressuscitou? Jesus foi trazido poderosamente à vida e vive para sempre. Por isso, meus irmãos, muito maior que a esperança de recebimento de herança da parte de Abraão, deve ser a nossa esperança, porque a aliança com Abraão foi ratificada com morte de animaizinhos. A aliança conosco foi ratificada pela vida, não qualquer vida, pela vida do perfeito Filho de Deus, que morreu sim, mas ressuscitou e hoje vive, e um dia voltará para nos buscar. Mas aí pode chegar sempre aquele irmãozinho de outra igreja, e falar assim: ah, mas se é só crer, então é muito fácil, preciso crer e obedecer porque a porta é estreita. Queridos, sexta-feira estávamos conversando com uma senhora na praça, a gente levou o João para tomar um ar, e uma senhora passou na praça, parou e começou a falar com a gente, uma senhora de 85 anos, fala muita coisa, e ela
nós ficamos sabendo que há muitos anos da igreja Deus é Amor. Ela se converteu na Assembleia de Deus e ela é da igreja Deus é Amor. E ela falou da seguinte forma, uma senhora crente, honesta, sincera, mas falou algo que entristeceu muito o meu coração. Falou da seguinte forma: todos são crentes, todo mundo crê, porque até o diabo crê, mas nem todo mundo obedece. O que faz diferença é obedecer. Que o Senhor tenha misericórdia. Sim, é preciso obedecer, mas a grande verdade que a Bíblia expõe nua e crua diante dos nossos olhos é que ninguém jamais obedeceu como deveria ter obedecido. Ninguém, nenhum homem, nenhum ser humano, a não ser o perfeito e justo Filho de Deus, que se fez homem. A pergunta é, se ninguém obedeceu, então por que existe essa tal dessa lei? Por que tem que ter lei se ninguém ia obedecer mesmo, e se Deus sabia disso? Se prevenindo contra possíveis argumentos dessa natureza, o que nós vamos ver agora é Paulo explicando a finalidade da lei, que é basicamente iluminar a promessa. Olha a primeira parte do versículo 19. Logo, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Até aqui por enquanto. Paulo explica que a lei tem uma finalidade temporal. A lei ela foi dada por Deus ao seu povo, para quê? Para cuidar desse povo, para proteger esse povo, para conduzir esse povo crente, fiel, até que o descendente da promessa feita a Abraão, que é Jesus, fosse revelado. Nós precisamos entender da seguinte forma: quando Deus quis se revelar ao povo, estamos falando lá no Monte Sinai, o que aconteceu? O povo ele não suportou a presença de Deus. O povo ele teve suas vistas ofuscadas quando resplandeceu diante deles no Monte Sinai, a glória de Deus. O que o povo fez? O povo fugiu da presença de Deus, chamou Moisés e disse assim: fala você com Deus, e diz a nós o que Ele quer. Fala você, nós não, vai você, nós não podemos falar com Deus. O povo fez o que? Levantou para si um mediador, que era alguém que pudesse fazer a intermediação do diálogo entre Deus e o povo. Por que o povo levantou para si o seu líder como mediador? E a resposta é clara: por causa do pecado. Havia muito pecado, e aquele cujo coração está em trevas, naturalmente ele vai se afastar da luz, porque a luz torna visível toda a situação que está oculta. Então quem idolatra, ele não quer ser pego em idolatria. Quem adultera, não quer ser pego no seu adultério. Quem mata, não quer ser pego no seu homicídio. Quem rouba não quer ser pego no delito que cometeu. Só que quando Deus chega com sua luz e ilumina tudo, todos os crimes contra a sua santidade, eles são expostos, eles são clareados, eles são trazidos à tona. Por isso, queridos, o povo não quis receber pessoalmente a revelação de Deus, e Deus sabia que isso aconteceria. Qual que é a estratégia de Deus então? O que Deus faz então? Ele dá uma série de leis morais, com o intuito de fazer com que o pecado que já existia, ele viesse a ter o peso de transgressão, de uma falta mesmo contra a pessoa de Deus, e dá uma série de leis cerimoniais, pelas quais os israelitas pecadores poderiam se purificar e receber o perdão dos seus pecados, que deveriam ser executadas pela mediação de sacerdotes. O plano de Deus para a humanidade, que caiu lá atrás em Adão, era reconciliar essa humanidade consigo através de um descendente de Abraão. Foi Abraão que ele escolheu para trazer o descendente que reconciliaria a humanidade caída em Adão. Enquanto não era chegado o tempo desse descendente ser enviado, o que Deus fez? Deus deu uma lei ao povo, para que esse povo tivesse consciência
da pecaminosidade do seu pecado, e para que esse povo entendesse que o antídoto contra o pecado era a solução que ele, Deus, enviaria, e não que eles, os homens, o povo, criaria. Portanto, até que chegasse o tempo da primeira vinda de Jesus, o povo precisava participar de uma série de cerimoniais, cuja participação estimulava o despertamento da fé na salvação que vinha de Deus. E então eram perdoados os pecados mediante a fé na salvação de Deus e não nos sacrifícios. Após Cristo, o que aconteceu? Todos esses cerimoniais perderam a finalidade. Porque ao mesmo tempo que Cristo é o sacrifício, Cristo também é o sacerdote. Então, não existe mais a necessidade de cerimoniais. A circuncisão passou, as datas passaram, a dieta caducou. O que fica para nós? Fica a parte moral da lei. Para a gente ser salvo? Não. Para mostrar que nós, seres humanos, quer sejamos o mais caridoso dos homens, quer sejamos o pior dos bandidos da terra, nós, seres humanos, somos transgressores da lei de Deus, merecedores da sua ira, que somente é aplacada pela obra de Cristo na cruz. John Stott, no seu livro A Mensagem de Gálatas, vai citar uma frase de um autor chamado Andrew Jukes, e a frase diz assim, preste atenção na frase: Satanás gostaria que provássemos que somos santos através da lei, a qual Deus deu para provar que somos pecadores. Satanás gostaria que provássemos que somos santos através da lei, a qual Deus deu para provar que somos pecadores. Martinho Lutero, ainda nessa linha, disse que o ponto principal da lei, meus irmãos, não é tornar os homens melhores, é mostrar que eles são piores. Esta é a finalidade da lei. Os judaizantes, eles apelavam para Moisés, mas eles se esqueciam do resto da história. Eles se esqueciam de Abraão. Paulo, aqui nestes 2 versículos, ele faz o contrário. Ele apela para Abraão, mas sem se esquecer de Moisés, procurando estabelecer um ponto de conexão entre a promessa, que é pela fé, e a lei. E esse ponto de conexão entre promessa e lei é um só, é uma pessoa, é Jesus. Cristo é a herança de Abraão e de todos aqueles que a semelhança de Abraão vem até Deus pela fé. E isso que Paulo quer dizer quando escreve: a lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a que se fez a promessa. É isso que Paulo queria dizer. Agora, temos aqui na segunda parte do verso 19 e lá no versículo 20, uns detalhes um pouquinho complexos para a gente entender. Preste atenção, nós vamos tentar desvendar rapidinho o que Paulo está querendo dizer aqui. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Paulo diz que a lei foi promulgada por meio de anjos, pelas mãos de um mediador. Por meio de anjos, pelas mãos de um mediador. Tem os anjos e tem um mediador. O que será que Paulo quis dizer aqui? Que provavelmente é confuso, é um pouco obscuro o entendimento desse texto, mas provavelmente Paulo está se valendo do texto lá de Deuteronômio, capítulo 33, no verso 2, onde Moisés diz o seguinte: o Senhor veio do Sinai e lhes alvoreceu o Seir, resplandeceu desde o monte Parã, ele veio das miríades de santos, à sua direita havia fogo para eles da lei. Então, junto com Atos 7,53 e Hebreus 2,2, nós podemos chegar à conclusão que essas miríades de santos, na verdade, seria uma presença de anjos como testemunhas quando Deus desce ao Sinai para declarar a lei ao povo, a Moisés e depois ao povo. Portanto, a dinâmica é a seguinte: ali estavam Deus, os anjos e Moisés, para depois transmitir os mandamentos ao povo. Era um tipo de mediação bastante complexo, onde Moisés entregava para o povo aquela lei que era entregue por Deus aos anjos, para que fosse entregue a ele. Por isso,
Paulo que vai dizer no versículo 20, que o mediador não é de um só, porque havia mais de um na apresentação da lei de Deus de Israel, embora o povo a recebesse por um único mediador, que era Moisés. Contudo, embora houvessem muitos envolvidos na apresentação da lei, o que fica como destaque desta verdade é que Deus é um só. E aqui temos o ponto mais importante. Se foi Deus que deu a promessa a Abraão, cuja herança foi recebida mediante a fé, então esse mesmo Deus, que é um só Deus, não poderia se contradizer, anulando uma aliança anterior, quando deu a lei a Moisés. O Deus da promessa e o Deus da lei são o mesmo Deus, porque há um só Deus. De modo que, por causa disso, a lei e a promessa, elas não podem ser tratadas como contraditórias. Elas são questões complementares de um mesmo plano. Olha o verso 21. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente da lei. O argumento de Paulo agora avança para o fato de que a lei não tem condições de dar vida. Ao contrário, a lei serve ao homem para mostrar ao homem que em sua natureza ele é morto em suas transgressões e pecados. A lei não serve para salvar, mas sim para mostrar que nós precisamos de salvação. Se por um lado nós tínhamos os judaizantes querendo dar a entender que a lei tinha vindo para substituir a promessa, por outro lado vem Paulo, e lembrando, Paulo era judeu e fariseu, mas principalmente Paulo era apóstolo de Jesus, e ele ensina que a verdadeira função da lei não é anular a promessa, mas confirmar a promessa e principalmente tornar a promessa indispensável. Porque se Deus não prometesse a sua salvação, estaríamos todos nós perdidos, quer com lei, quer sem lei. Queridos, pense comigo, a Torá, que corresponde ao Pentateuco da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia, ela contém 613 mandamentos. Quando nós falamos de lei, então, e a lei é uma só, nós não temos que pensar só nos 10 mandamentos. Quando se fala de lei, falamos de 613 mandamentos. A maior parte deles dados depois que o povo rejeitou a Deus após a declaração dos 10 mandamentos. Se esse povo que rejeitou a Deus fosse realmente bom no seu coração e tivesse condições de ser salvo pela obediência à lei, vocês acham que eles teriam rejeitado a Deus depois que foi dado o decálogo? Depois que foi dado os 10 mandamentos? Se o povo tivesse condição de se salvar, eles teriam rejeitado a presença de Deus? Claro que não, de maneira nenhuma. Eles iriam até Deus antes mesmo do anúncio dos 10 mandamentos. Eles procurariam a Deus. Acontece que quando vem o resumo da lei, e esses são os 10 mandamentos, o povo, vendo a glória do Deus vivo diante de si, e ouvindo tudo aquilo que Deus pensa, e olhando para si próprios, eles pensam assim, gente, estamos tudo perdido, lascou. Eu faço todos esses nãos aí que Deus falou. E sabe de uma coisa? Eu não quero parar de fazer. Moisés, vai você do nosso lugar, porque nós vamos morrer diante de Deus. Esse é o pensamento do povo. A finalidade de Deus com a lei nunca foi fazer com que o povo se aproximasse. Ao contrário, foi fazer com que o povo entendesse que por causa do seu pecado, eles precisariam de um mediador para poder se chegar à presença de Deus. O povo disse, vai você, Moisés. Mas a grande verdade é que esse fato tem como finalidade apenas apontar para o maior dos fatos. Milênios depois viria aquele que é maior que Moisés, aquele que é o maior dos maiores, por meio de quem viria a nossa herança diante de Deus. O verdadeiro e infalível mediador viria para cumprir no nosso lugar a lei que nós não cumprimos e que por causa do pecado nós somos incapazes de cumprir. E o grande fato é que mesmo cumprindo a lei,
Ele morreu numa posição de quem não cumpriu a lei. Lembram? Pendurado num madeiro, ou seja, como um rejeitado de Deus. Portanto, a lei não pode trazer vida para ninguém. Ela não trouxe vida nem para aquele que a obedeceu totalmente, pois quem trouxe Jesus de volta à vida não foi a lei, mas foi o poder de Deus. Que dirá para nós? Se a lei pudesse trazer vida, a justiça seria pela lei, mas ela não pode, porque a própria lei prova que nós somos naturalmente escravos do pecado. Olha o verso 22. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Paulo vai dizer aqui que a Escritura, ou seja, a Torá, a lei de Moisés, ela encerrou tudo sobre o pecado, ou seja, ela prendeu, ela encarcerou todas as coisas no domínio do pecado, com uma finalidade, com a finalidade de que pela fé em Jesus, a promessa fosse concedida a todos os crentes. Vamos trocar em miúdos aqui as expressões de Paulo por uma frase mais simples. Paulo diz, em outras palavras, que a lei denunciou a pecaminosidade do pecado, que abrange todos os seres humanos, para que os pecadores enxergarem a grandiosidade da sua culpa, possam se render a Jesus como Senhor e Salvador, porque a promessa é para todo aquele que crê. Que promessa é essa? A salvação da condenação ao inferno. Queridos, todo ser humano, e eu já disse isso diversas vezes, merece o inferno. Eu e você merecemos o inferno. E quem diz isso não sou eu, quem diz isso é a própria lei de Deus que está aqui na Bíblia. Mas usando os termos de João, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós merecemos o inferno e Deus deixou a lei para nos provar esse fato. Mas Deus nos promete o céu. Deus promete o céu a todo aquele que, a exemplo de Abraão, crer nessa promessa. De modo que todos aqueles que recebem Jesus como seu Senhor e Salvador, eles passam a fazer parte de uma aliança, na qual Deus promete dar a Jerusalém celestial como herança aos participantes dela, junto com o verdadeiro e legítimo herdeiro, que é Jesus Cristo, o legítimo descendente de Abraão. Portanto, se você ainda é daqueles que talvez viva num temor de que os seus venham a morrer, se você ainda é daqueles que talvez tema a sua própria morte, se você ainda é daquele que está apegado às coisas cá de baixo e não lá do alto, se você ainda acha que a sua carreira é prioridade, que o seu trabalho é prioridade, que os seus filhos, que os seus cônjuges são prioridade, se você acha que ter uma vida confortável é sua prioridade, que ter bem-estar psicológico ou emocional é sua prioridade, eu te convido hoje mesmo a iniciar uma jornada diferente, uma jornada de descanso. Você pode me perguntar, como? Como que eu vou fazer isso? Eu te digo, se você tem a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nós estamos vendo aqui que Deus deixou um testamento escrito para você. Testamento esse que foi validado no momento em que Jesus morreu no seu lugar. O que pertencia a você foi sobre ele, para que o que é dele, o que pertence a ele, pudesse vir sobre você. O que era seu foi sobre ele, para que o que é dele pudesse vir até você. O que é dele é vida, vida em abundância, uma vez que ele não permaneceu morto, mas ressuscitou. E é justamente por isso que você pode descansar. Ainda que Deus tire a vida de um dos seus nesta noite, Deus me livre disso. Ainda que Deus tire a sua própria vida na noite de hoje, Deus nos livre disso também. Ainda que Deus te tire o trabalho, que Deus destrua a tua carreira, que Deus te submeta a uma vida de desconforto e caos, ou que você fique entrevado numa cadeira de rodas, se você pertence a Jesus, você pode descansar, porque aquilo que você vai receber de Deus, no tempo oportuno,
é muito maior e melhor, porque é uma herança de um grande Pai, herança essa que não se corrompe, nem se pode perder. Queridos, o testamento de Deus não pode ser cancelado por nada, nem pela lei que Ele mesmo deu. A herança de Deus não pode ser perdida, porque é uma herança celestial, que não se corrompe, que as traças não corroem, que o ladrão não escava e não rouba. Portanto, queridos, se devemos ter qualquer esperança nesta vida, que a nossa esperança esteja no fato de que o verdadeiro justo vive e um dia voltará para compartilhar com cada um dos seus a herança que pertence a Ele. Que possamos descansar em Deus, não porque Ele é fiel a nós, porque se Ele fosse fiel a nós, Ele nos mandaria para o inferno, mas porque Ele é fiel a si mesmo, porque Ele é Deus que não rompe com aliança, mas a cumpre fielmente, não por causa de nós, mas apesar de nós, e para a glória do seu santo nome. Caminhando para o final, que lições e desafios nós podemos tirar deste texto? Primeiro desafio: descanse. Se você tem Jesus, Deus promete herança para você, herança essa que não poderá ser perdida, herança essa que não se corromperá, herança essa que ninguém pode tomar das suas mãos. Cumpre a você caminhar simplesmente, perseverante, com fidelidade, de fé em fé, não se importando com o que vem ao seu redor para tentar te tirar do caminho, sempre com o coração fito no que Jesus fez por você. Descanse. Se você tem Jesus, Deus promete herança para você. Segundo desafio: se enxergue. A lei te mostra como totalmente dependente de Jesus. Tomemos os mandamentos da lei. Não tenhas outro Deus, não faça imagens, não tome o nome de Deus em vão, guarde o sábado, não matarás, não furtarás, não adulterarás, honrarás pai e mãe, não levantarás falso testemunho, não cobiçarás nem a casa, nem a mulher do teu próximo. Tome esses mandamentos, tome os mais simples. Tome o não furtarás, por exemplo. Você é um ladrão. Você é um ladrão. Tome o não adulterarás, você é um adúltero. Ah, mas eu nunca... Analise o significado nas escrituras do que é um adultério. Não matarás, você é um assassino, você é um homicida. Ah, mas eu nunca matei ninguém. Mas tão somente se chamar seu irmão de tolo, estará sujeito ao fogo do inferno, diz Jesus. Se enxergue. A lei te mostra como totalmente dependente de Jesus. Nós somos pecadores, mas Deus nos deu Jesus para que, crendo nele, nós sejamos perdoados desse pecado. Se enxerga, a lei te mostra como totalmente dependente de Jesus. Terceiro e último desafio: dependa. Quanto ao pecado, você foi feito escravo, mas em Jesus, Deus te faz livre. Dependa. Quanto ao pecado, você foi feito escravo, mas em Jesus, Deus te faz livre. Talvez seja interessante nós nos lembrarmos das palavras de Paulo, em Efésios capítulo 2, no verso 1. Onde ele diz que Cristo nos deu vida, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, nos quais nós costumávamos andar anteriormente, quando éramos das trevas, quando pertencíamos a este mundo que jaz no maligno. Nós estamos todos perdidos se a nossa confiança for depositada no que nós formos fazer para Deus. Pode ser que nós nos tornemos até mesmo escravos da nossa própria justiça, da nossa própria bondade, do nosso próprio desejo de agradar a Deus muitas vezes. Mas a mensagem de Deus para nós nesta noite é para que nós aprendamos a traçar um caminho de dependência. Se nós confiarmos que Cristo é tudo, e Ele fez tudo,
e é por causa dele que nós temos vida. Nós deixamos de ser escravos do pecado, porque foi para a liberdade, nós vamos ver isso ainda nos Gálatas, que Cristo nos libertou. Dependa, quanto ao pecado você foi feito escravo, mas em Jesus Deus te faz livre. Para concluir a mensagem de hoje, eu gostaria de me fazer valer das palavras de John Stott, na conclusão do capítulo que ele explica este texto que nós estudamos na noite de hoje. E eu quero fazer meio que uma paráfrase desse comentarista, preste atenção. A exposição de Paulo parece estranha aos nossos ouvidos, mas a sua argumentação é bem construída. Aqui ele, na verdade, expõe duas verdades eternas. Primeiro, uma verdade acerca de Deus. Algumas pessoas parecem pensar que a Bíblia é uma floresta sem trilhas, cheia de contradições, um emaranhado de moitas de ideias perdidas. Na verdade, é justamente o contrário, pois uma das principais glórias da Bíblia é a sua coerência. Toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, conta a história do propósito soberano da graça de Deus, seu plano de salvação através de Cristo. Aqui o apóstolo Paulo, com uma amplitude de visão que nos deixa muito para trás, reúne Abraão, Moisés e Jesus Cristo. E em 8 curtos versículos ele abrange cerca de 2000 anos, descortinando praticamente toda a paisagem do Antigo Testamento. Ele apresenta essa paisagem como uma cadeia de montanhas, cujos montes elevados são Abraão e Moisés, e cujo monte Everest é Jesus Cristo. Mostra como a promessa de Deus a Abraão foi confirmada por Moisés e cumprida por Cristo. Ele ensina a unidade da Bíblia, especialmente do Antigo com o Novo Testamento. Atualmente a igreja tem grande necessidade de uma filosofia cristã bíblica da história. A maioria dos cristãos é míope e intolerante. Vivemos tão preocupados com os negócios deste século, que nem o passado nem o futuro nos interessa muito. Nós não conseguimos descortinar o cenário todo. Precisamos dar um passo atrás a fim de perceber todo o conselho de Deus, o seu propósito eterno para um povo remido por Ele mesmo através de Jesus Cristo. Nossa filosofia da história deve dar lugar não apenas aos séculos depois de Cristo, mas também aos séculos antes dele. Não apenas para Abraão e Moisés, mas para Adão, através de quem o pecado e o juízo entraram no mundo, e para Cristo, através de quem veio a salvação. Se incluirmos o início da história, devemos incluir também a sua consumação, quando Cristo retornar em grande poder e glória, a fim de assumir o seu poder e reino. O Deus revelado na Bíblia está desenvolvendo um plano. Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E a segunda verdade, uma verdade acerca do homem. Depois que Deus deu a promessa a Abraão, Deus deu a lei a Moisés. Por quê? Simplesmente porque tinha de tornar as coisas piores antes de poder melhorá-las. A lei desmascarou o pecado, provocou o pecado, condenou o pecado. O propósito da lei, como vimos, era levantar a tampa da respeitabilidade do homem e desmascarar o que realmente existe por baixo. Pecado, rebeldia e culpa sob o juízo de Deus, e incapacidade de salvar-se a si mesmo. E a lei deve continuar realizando o seu dever divino nos dias de hoje. Uma das grandes falhas da igreja contemporânea é a tendência para abafar o pecado e o juízo. Como falsos profetas, nós curamos superficialmente a ferida do povo de Deus. É assim que Dietrich Bonhoeffer expõe. Apenas quando a pessoa se submete à lei é que se pode falar de graça. Acho que não é cristão querer ir muito depressa ao Novo Testamento. Nunca devemos nos desviar da lei para ir direto ao Evangelho. Fazê-lo é contradizer o plano de Deus na história bíblica. Não será esse o motivo porque o Evangelho não é muito apreciado nos dias de hoje? Alguns o ignoram, outros o ridicularizam. Assim, em nosso moderno evangelismo, nós jogamos as nossas pérolas aos porcos, sendo que a mais preciosa delas é o Evangelho. As pessoas não percebem a beleza da pérola, porque não têm ideia da imundície do chiqueiro.
Homem algum jamais deu devido valor ao Evangelho, até que a lei fosse revelada a ele. Só contra o negrume do céu da noite é que as estrelas começam a aparecer. E só contra o fundo negro do pecado e do juízo que o Evangelho reluz. Só depois que a lei nos fere, nos esmaga, é que admitimos a nossa necessidade do Evangelho para atar nossas feridas. Só depois que a lei nos aprisiona, é que anelamos que Cristo nos liberte. Só depois que a lei nos tiver condenado e matado, é que vamos clamar a Cristo por justificação e vida. Só depois que a lei nos tiver levado ao desespero, é que vamos crer em Jesus. Só depois que a lei tiver nos humilhado até o inferno, é que vamos buscar o Evangelho para nos elevar até o céu. Agora, palavras minhas, para encerrar, que possamos, queridos, aprender algo, depender de Cristo, que dependamos de Cristo, que nos rendamos a Cristo, porque a lei, ela mostra o pior de nós, para que, segundo a fé em Cristo, nós possamos começar a viver o melhor dele. A lei mostra o pior de nós, para que, segundo a fé em Cristo, nós possamos começar a viver o melhor dele. Oremos. Deus Santo e Poderoso, nós te louvamos, Pai, e agradecemos a Ti, por Tuas ricas palavras, Teus ricos ensinamentos, por Tua verdade firmada nos nossos corações. Gratos nós somos, Pai, porque o Senhor iluminou a nossa mente e trouxe até nós verdades grandiosas, de modo, Pai, que nós reconhecemos a nossa culpa e o nosso pecado, e pedimos perdão, Pai, porque segundo Tua santa lei, nós jamais conseguimos ser justos. Nós nos esforçamos, nós tentamos, nós caminhamos para ser conforme o nosso Senhor Jesus Cristo, mas nós não o somos, Pai, ainda somos muito distantes, de modo que tudo que nós pedimos, Pai, é que, mediante a fé naquilo que Cristo fez por nós, o Senhor venha nos encher do Teu Espírito Santo, para que nós sejamos capacitados de pôr em prática tudo aquilo quanto o Senhor deseja de nós. Nos capacita para a obediência a esta lei, Pai, sabendo que não seremos salvos pela nossa obediência, mas pela obediência daquele que tomou o nosso lugar e se entregou por cada um de nós. Nós cremos nisso, Pai, e cremos que hoje Ele vivo e assentado à Tua destra, um dia nos buscará para consumar todas as coisas e nos fazer morar para sempre em Sua presença, vivendo no reino dos céus. Em nome de Jesus, amém.